Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa aula de arte e vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3, certo? Que fala da praia. Só que na aula passada nós vimos alguma coisa referente à praia, que foram os piratas, os barcos, certo? E hoje nós vamos estudar sobre palco, certo? O que é o palco e quais são os tipos de palco, tá certo? Então, vamos ver algumas definições de palco, tá certo? Plateia. Local onde o público assiste à apresentação, né? É aquele local, certo? Pode ser aberto, pode ser fechado, dependendo do tipo de palco, que nós vamos já estudar quais são os tipos de palco, certo? Pode ser aberto ou fechado. Então, a plateia, né, é o lugar onde o público assiste à apresentação. Palco, né, é o local onde se apresenta, onde os artistas, né, os atores se apresentam. Ali, certo? É o palco. Temos também a área de serviços, local para a construção de cenários e preparação dos artistas antes de entrar em cena. É onde eles trocam os figurinos dele, né? Onde eles preparam todo o cenário, certo? Ali é a área de serviço. E algumas definições, né? Do que é que existe dentro do teatro, né? Que é a plateia, o palco, a área de serviço, certo? E ao longo da história do teatro, a arquitetura dos palcos influenciou a forma de fazer o teatro e vice-versa. Os primeiros teatros, vocês sabiam que surgiu na Grécia Antiga, ao ar livre, né? Os assentos para o público eram colocados em colinas inclinadas. O que era isso, tia? Eram pedras que serviam para o público sentar, né? Ao ar livre, não eram cobertos, certo? E o público eram simplesmente, né? Áreas com gramas, não era só a pedra, tinha que ter áreas com gramas também. Na Grécia Antiga, era muito utilizado o palco chamado arena. O próprio nome já diz, um palco arena. Ele tinha o formato de um círculo, poderia ser um semicírculo, poderia ser um quadrado, um triângulo, certo? O formato da arquibancada ao redor do palco serviam para as pessoas sentarem. E que hoje em dia nós temos, né, esse formato, certo? Então, agora vamos conhecer alguns tipos de palcos. No livro de vocês, na página 275, certo? Tem alguns tipos de palcos. Acompanhe aí a leitura. O teatro existe há milênios. Cada lugar e época conceberam cenários para o palco de formas diferentes. Vamos agora conhecer alguns desses tipos de palco, de teatro, certo? Temos o primeiro teatro, o teatro grego, certo? Grego já diz, vem da Grécia, foi o primeiro teatro onde surgiu, foi na Grécia. Ocorreu entre o século 8 a.C. até o século 5 a.C. Teatro grego era um espaço natural circular, como vocês podem ver aqui, ó, formato de um círculo, certo? Era aberto, não tinha teto. A plateia ficava ao redor, olha só, aqui era a arquibancada, em formato de pedra. Lembram que eu falei que tinha que ter gramas, áreas verdes? Olha só, aqui a área verde. Onde era feita a apresentação, certo? Tinha aqui um espaço, ó, aqui, ó, era onde era feita a apresentação. Através da orquestra existia um lugar em que se guardavam os materiais, que é aquelas áreas de serviço que eu falei para vocês, onde os atores trocavam as roupas, certo? E onde entrava um por um dos atores. Sabiam que na época antiga, na Grécia, os primeiros teatros que surgiram, eles usavam máscaras, eram característica deles, os atores usarem máscaras. Continuando na página 275, certo? Temos aqui uma atividade que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Mão na massa.
faça um croquis, que é um croquis, é um desenho, certo? Do teatro grego. Vocês vão pegar o caderno de vocês de desenho. Aqui tá precisando para vocês utilizarem uma folha, mas façam no caderno de desenho de vocês. Utilizem régua, compasso, se vocês tiverem, tá certo? E realizem esse teatro grego, tá bom? Façam no caderno de desenho de vocês. Quando terminar a atividade, bate aquela foto, certo? No celular e envia para o canal de artes, tá certo? Façam bem bonito esse teatro grego. Cuidado, coloquem as arquibancadas, olha os detalhes bem direitinho, ó. Tem aqui a imagem. Tia, eu posso pesquisar na internet outra imagem? Pode, não tem problema nenhum, tá certo? E na página 276 do livro de vocês, nós temos o teatro romano. Já vimos agora o teatro grego, agora vamos para o teatro romano. No século II a.C., o teatro chegou a Roma. Foram construídos imensos teatros ao ar livre, também era ao ar livre, né? Não tinha teto. A única diferença é que tinha esse espaço aqui, ó. Estão vendo esse mini teto que tinha aqui? Que era onde ficavam os atores embaixo. O palco era quase sempre coberto, certo? Ó, tinha essa coberturazinha aqui, ó, só para os atores, certo? Para a plateia, olha só, era ao ar livre. Às vezes tinha um toldo, coberto por um toldo, certo? Para abrigar, tá bom? Os atores. Quando chovia, né? Eles tinham que estar abrigados, né? Para não ficarem todos molhados, tá certo? Então, a diferença desse teatro romano para desse teatro grego é que esse aqui era todo aberto, certo? E esse aqui tinha uma pequena cobertura para os atores aqui, ó, certo? Do palco. Um teatro muito famoso, que não foi usado apenas como teatro, é o Coliseu em Roma, certo? Vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouco o Coliseu, alguma curiosidade, vocês vão ler aqui, ó, essa parte do Coliseu, certo? Que também era um teatro que foi muito utilizado, certo? Façam a leitura bem direitinho. E agora nós vamos para a nossa página 277. Temos um outro tipo de teatro, certo? O teatro na Idade Média. Olha só como era o teatro na Idade Média. Também era ao ar livre, certo? Na rua aqui, né? Praticamente, olha só o cenário. Do século XII até o século XV, na Idade Média, o teatro era feito nas ruas, olha só. Ou sobre carroças ou cavaletes. Nas igrejas, nas quais aconteciam as peças, né? Onde tinha o culto religioso, certo? Então, ele poderia surgir aqui ao ar livre, como os outros, certo? Só que a diferença era que tinha, olha só, nesse teatro romano aqui, ó, tinha o toldo, né? Aqui que protegia, era todo circular. E aqui também, no teatro grego, também era circular. Não era na rua, certo? Já o teatro da Idade Média, onde era na rua. Gradativamente, o teatro passou a ser realizado em praças. E a estrutura semelhante à das casas, para representar os diferentes locais que passavam a história. Os atores iam de uma casa para outra, seguida pelos espectadores. Olha só esse daqui, essa imagem. Certo? Aqui, essa imagem é o Teatro do Renascimento. Certo? É um outro tipo de teatro. No Teatro do Renascimento, que aconteceu a partir do século XV, o palco era colocado mais distante do público, certo? Era um pouco separado da plateia, que era dividido de acordo com a classe social. Tinha um cenário que era feito de papel pintado, que representava o local onde tinha as cenas, certo? Então, era um pouco afastado, dividido por classes sociais. No livro de vocês, na página 277, tem um outro joguinho aqui para vocês, no Aprender Brincando, certo? Vocês vão recortar o material de apoio da página 45 e 47,
certo? É o joguinho que você pode brincar com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o primo, tá certo? E nesse joguinho tem todos os tipos de teatro, tá certo? Vamos agora para a nossa página 278. Temos, né, alguns tipos de teatro, certo? Alguns teatros, né, que surgiu na Grécia, na Roma, certo? Agora, nós vamos para a nossa última página do livro, página 278, que vai falar sobre o cenografista, certo? E alguns tipos de cenários que nós vamos estudar também. E também vai falar sobre o teatro mamulengo, certo? Vamos começar aqui com o cenografista. Ele é o responsável pelo cenário de um espetáculo. Foi somente durante o Renascimento que os painéis passaram a ser usados com mais frequência como cenário, como nós vimos aqui, ó, no Teatro do Renascimento, certo? Onde eles pintavam o cenário, né? Eles pintavam atrás, né? Dependendo do tipo da peça, e faziam o cenário, certo? Então, foi nessa época que começou a surgir os cenários pintados. Artistas importantes como Rafael, Leonardo da Vinci, Giorgio criaram cenários e figurinos para muitas peças teatrais. Baldassaré foi um dos primeiros profissionais com a construção de um cenário no século XVI e tornou-se muito famoso por esse trabalho. Nesse período, né, Jones já utilizava muito dos efeitos cênicos. O que são os efeitos? Hoje nós temos os efeitos tecnológicos, não é verdade? Aqueles efeitos especiais que tem nos cenários dos filmes. Vemos bastante isso, certo? Então, foi o Jones, né, que fez os primeiros efeitos cênicos conhecidos hoje em dia, certo? Cenário que deslizava sobre os trilhos, máquinas voadoras, cenário giratório, aquele cenário que gira, né? Tá num ambiente, de repente ele gira e vai para outro ambiente, certo? O primeiro a usar o recurso mecânico para trocar os cenários foi Giacomo, certo? Então, para entendermos melhor um pouco sobre cenários, certo? Vamos agora acompanhar este pequeno vídeo aqui. Vamos ver agora um pouquinho sobre cenários, tá certo? Alguns tipos de cenários. Vamos lá? Vamos ver o que é o cenário. Toda história, seja de literatura ou de ficção e de não ficção, apresenta um cenário. O cenário é o espaço onde a narrativa se desenvolve, ou seja, é o lugar habitado encontrado pelos personagens, certo? Então, tem os personagens lá e o cenário vem atrás. Mas o cenário não é apenas isso. Ele também compreende a época em que a história se passa, ou seja, ele também representa o tempo. Às vezes nós temos cenários, né, de filmes antigos e temos cenários de filmes atuais. Dependendo do tipo de cenário que nós encontramos, nós podemos dizer se é um cenário antigo ou um cenário atual. Portanto, o cenário é constituído de dois elementos importantes: o espaço, onde ele acontece, e o tempo. Olha agora os cenários reais.
Os cenários reais podem ser representados por espaços reais, em épocas reais, mesmo que o conflito e os personagens sejam ficcionais, ou seja, imaginários. Entre os cenários reais preferidos das narrativas infantis, né, tem a figura do castelo, tem as florestas, as selvas, os bosques, as montanhas e até mesmo o mar. Aula passada nós vimos o cenário de mar, lembram? O pirata, o barco e o mar. Eles normalmente se passam em épocas bem antigas. Será que você poderia dar um exemplo de uma narrativa que se passou no espaço real hoje em dia? Pensem aí com vocês. Olha só esse cenário da Inglaterra, século XIX. Romeu e Julieta. Quem não assistiu o filme Romeu e Julieta? Aqui é na Itália. Olha cenários imaginários, hein? Que não é real. Os cenários imaginários não podem ser localizados no mapa, como aquele que nós acabamos de ver, né? Na Inglaterra e na Itália, que vocês acabaram de ver. Ali é um cenário real, certo? Aconteceu ali o filme. Os imaginários eles não podem ser localizados. Eles florescem nos livros e nos desenhos, apenas na imaginação. Normalmente, a época que envolve essas narrativas é imprecisa. Não sabemos definir ao certo. Será que você conhece alguns? Vamos ver alguns cenários imaginários? São aqueles cenários de ficção científica, criados. Olha só. Terra do Nunca, Peter Pan, é um cenário imaginário, criado. Não existe esse cenário na real. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, olha só, desenho animado. Foi criado. Harry Potter, desenho animado. E quem não conhece o famoso Alice no País das Maravilhas, também é um cenário todo criado. Todo imaginário. Bem, crianças, vocês viram, né, alguns tipos de cenários, cenários reais e cenários imaginários, certo? E agora vamos para o nosso último conteúdo de hoje. Agora, né, o nosso último conteúdo aqui, tópico do livro, certo? Que fala sobre cenário no teatro de bonecos, conhecido como Mamulengo. O teatro de bonecos popular brasileiro, que é o Mamulengo, geralmente utiliza uma estrutura semelhante a uma cortina para ocultar o ator que manipula os bonecos, ou seja, é um teatro de bonecos. Essa estrutura recebe diferentes nomes e é conhecido como empanada ou panada, porque é feita com panos. No teatro, né, alguns momentos, né, os bonecos, certo, se movem, pode aparecer com o público ou pode estar usando roupas pretas escondidas, certo? Então, eles são manipulados, ou seja, através das mãos, tá bom? Vamos juntos agora assistir um pequeno teatro, certo? Do Mamulengo, tá bom? Como nós estamos nessa época de Covid, certo? Então, esse teatro vai falar um pouquinho sobre os cuidados que devemos ter com a Covid. Vamos agora ver um pequeno trecho, certo?
de teatro de mamulengo, feito com os bonecos manipulados, certo? Manipulados porque são manipulados pelas mãos, tá bom? Como estamos numa época de Covid, certo? Então, aqui é uma pequena, né, apresentação do mamulengo, certo? Sobre a Covid-19, os cuidados que devemos ter. João é filho de seu Vicente. Nessa época de pandemia, João tem ajudado seu pai a fazer compras, a resolver os problemas na rua, a comprar os seus remédios e muitas outras coisas. Seu Vicente, um homem já de idade, no começo não gostou muito da ideia. Amarrava o bode, fechava a cara, mas depois viu que a situação era realmente séria. E aí, pai, a benção? Deus te abençoe, meu filho. Então, pai, eu tava aqui mexendo no meu celular e li algumas charadas. Como o senhor já é muito sabido com esses negócios, resolvi testá-lo. Eu quero saber se o senhor tá atento mesmo e lembra tudo aquilo que eu te ensinei sobre esse negócio de coronavírus. Vamos lá. Número 1. Não leve as mãos Para passear, meu filho? Não deixa de estar certo, né? Mas, pai, não é para levar as mãos ao coração. Mas, meu filho, eu já tenho problema no coração. De vez em quando eu coloco a mão assim, ó. Não, pai. Não é para levar as mãos na cara. Ah, sim, meu filho, é verdade. A próxima eu acerto. Vamos lá para a segunda, viu, pai? Lava as mãos direto com... Essa tá fácil, meu filho. Com sabão. Tem um negócio com as mãos, né? Essas perguntas. Muito bem, pai. O senhor tá esperto. Próxima. Para correr menos risco, é importante o uso da inteligência e do bom senso, né, meu filho? Pai, o senhor tá certo, mas é um objeto. É aquele pano na cara, é, meu filho? Isso, pai. É a máscara. Acho que o senhor já tá esperto demais com esse negócio de coronavírus. Sim, meu filho. Mas me conta uma coisa que eu preciso saber. Meu filho, você vai entender que eu tenho evitado de assistir muita televisão, né? As coisas ruins me fazem muito mal, entendeu? Eu queria só saber de uma coisa. Eu preciso ir na feira, olhar umas galinhas, comprar uns ovos, comprar umas frutas. O que mais que eu faço, meu filho? Não, pai, a gente precisa evitar essa ruma de gente, principalmente o senhor que é idoso. Olha, meu filho, os meus cabelos tá grande demais. O que é que eu faço pra cortar os cabelos, meu filho? Não se preocupe com isso, eu já trouxe a máquina, vamos cortar agora. Olha, meu filho, outra coisa também. Eu tô com uma diarreia tão grande, eu tô precisando ir na farmácia. O que é que eu faço, meu filho? Pai, pode ficar tranquilo que eu já comprei todo o seu remédio. Meu filho, a minha chapa tá ruim, meu filho. Eu tô com o dente mole, tá ruim demais, eu preciso de dentista. O que é que eu faço, meu filho? Na farmácia eu comprei a corega e o senhor pode esperar um pouquinho. Meu filho, e pra mim no supermercado, o que é que eu faço? Aí é que o senhor tá quer evitar mesmo essa ruma de gente, o senhor quer ir pra onde? Que eu já tô indo pelo senhor. Tá, meu filho, eu só queria dizer muito obrigado, mas é porque eu fico com saudade do povo da rua, meu filho. Mas vai passar, papai, isso é só um período, já já tudo isso passa. Criança, eu espero que vocês tenham gostado, né, do teatro mamulengo, certo? Bonecos manipulados, ok? E terminamos a nossa aula. Hoje foi uma aula com bastante vídeos, certo? Coloquei para vocês entenderem melhor o nosso conteúdo. Vimos tipos de cenários reais, cenários imaginários. Vimos os tipos de teatro, onde surgiu o teatro, certo? E, para finalizarmos, vimos o teatro mamulengo, tá certo? A atividade de vocês vai ser na página 277, como eu já falei no decorrer do vídeo, certo? Vocês vão fazer o aprender brincando, certo? É um joguinho da memória que tem lá dos tipos de teatro, né, que existiu, tá certo? E que existe ainda hoje, tá bom?
Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!